E nós temos um tema para esses dias de festividade aqui, que é em Amós, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. E o Senhor nosso Deus, Ele sempre procura o seu povo e chama, buscar Ele. Várias partes da Bíblia nós temos, e não existe uma outra forma de nos aproximar de Deus a não ser buscando, com súplicas, com orações, com agradecimentos, com um coração de adorador. Eu tenho sempre falado aqui, irmãos, que Deus não escuta nossas orações com o ouvido. Nosso Deus escuta, o cheiro suave. Nosso corpo é um templo onde existe um altar, onde ali é queimado um incenso e ele chega com um cheiro suave até o Senhor. Palavras, ele escuta, agora ele ouve aquelas orações, aquelas pessoas que têm um coração contrito, aquelas pessoas que de coração buscam o Senhor. Que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, orar bonito com 1000 palavras, tem pessoas que conseguem ficar 2 horas orando. Eu sou mais fraco nesse ponto, eu não consigo orar tanto assim. Eu digo assim, eu sou uma pessoa que ora pouco. Eu sinto essa falha, eu tenho que corrigir, eu tenho que estar mais na presença do Senhor. Mas aqui diz: buscar e viver. E eu vou passar aqui com os irmãos em 2 Reis, a partir do capítulo 18 de 2 Reis. Nós temos a história do rei Ezequias. Ele era filho de Acás. Nós temos que tinha o relógio dele lá. E nós temos uns feitos do rei Ezequias que permanecem até hoje, Tem um aqueduto que conduzia uma água, foi feito por ele. Dizem que tem um pessoal que pegou da fonte para o centro da cidade, outra equipe pegou daqui para lá e se encontraram no meio. Eu penso assim que na época que não existia, as tecnologias de hoje. Era um homem direcionado por Deus, um homem que foi sábio também, fez bastante coisas boas. E nós sempre lembramos dele, lá com Isaías, quando estava à morte, e que Deus falou: ponha tua casa em ordem, e ele se virou para a parede e orou ao Senhor. E diz: eu tenho te buscado, tenho sido sincero, reto de coração na tua presença. E o Senhor mandou Isaías voltar lá. Eu vou dar tem mais 15 anos, tem direito a mais 15 anos de vida. E ali foi mandado fazer uma pasta de figo, colocar sobre aquela ferida que tinha, e ele foi sarado. Mas eu vou falar aqui um pouco
que Jerusalém ela foi cercada pelo rei da Síria, né? E Senaqueribe, ele fez o que podia, estava perdido. Um grande exército cercando Jerusalém para tomar a cidade. Ele não viu saída, não viu o que fazer. E aquele povo, o rei mandava para ir lá e insultar o povo. Não escuta não, ele está falando que o seu Deus vai livrar, né? E começou a falar de outras nações que ele tinha destruído, e falando o nome dos deuses de cada uma delas, né? E ele tinha feito estátua naquele lugar. E nós vemos aqui que quando eles foram lá falar, foram com uma carta insultando, e o rei, porque ele não tinha o que fazer, eram numerosos exércitos. E também uma carta que no capítulo 19, diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, os anciãos dos sacerdotes, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opor, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreender as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias até com Isaías. E nós vemos aqui que Isaías, quando escutou, né, mandou eles voltarem e falar para ele lá: fala para o rei. E esse camarada aí, esse rei da Síria, ele não vai invadir. Nenhuma flecha vai ser lançada contra Jerusalém. Nenhuma. E pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ele vai ser morto à espada. E nós vemos aqui, né, que ele insultando ainda aqui, né, aqui a partir do 11: já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezaf, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramá, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Renda, o de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima do querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, ao qual ele enviou para afrontar o Deus vivo. E aí continua, né, essa história. E nós vemos aqui que foi num momento de desespero. Realmente estava ali com um grande exército para invadir, não tinha o que fazer. E ele recebeu a carta, mandaram uma carta. E o que ele fez?
Ele foi para o templo, foi para a casa do Senhor, com a carta na mão, aberta, em frente do altar, colocou no altar: Senhor, olha aqui essa carta. Olha o que esse camarada está falando, ele está insultando. Ele fez isso tudo com os deuses, mas porque eles não eram deuses, mas o Senhor é Deus, né? Foi clamar, foi buscar aquele a quem podia realmente todas as coisas. E nós vemos aqui, né, que o Senhor agiu naquela noite, porque ele deixou essa carta ali e orou. O Senhor pediu que o anjo do Senhor desceu no arraial dos assírios e feriu naquela noite 185.000 soldados. Quando os outros acordaram de manhã, estavam todos mortos. 185.000. O Senhor agiu em silêncio, dando resposta a uma oração àquele que buscou de coração. Ele foi lá clamar pela nação, pelo povo dele, não era só a vida dele. Ele estava clamando pela nação de Israel, pelo povo de Israel. E nós vemos aqui que quando o Senhor diz lá, né, em Amós, quando ele falou para o povo de Israel, buscai e vivei. Nesse período aqui, era literalmente a vida deles mesmos que estava em perigo, tá? Porque o Senhor, ele ia destruir totalmente, como de fato ele destruiu, né? O povo de Israel no tempo de Amós. Os assírios levaram todos cativos, né? E acabaram, porque não se humilharam, não buscaram o Senhor. E aqui nós vemos um outro fato. Esse aqui foi do reino de Judá. Também aconteceu que os assírios cercaram, não tinha saída, mas o rei Ezequias procurou aquele que pode salvar. E eles viveram. Eles viveram. O Senhor nosso Deus deu livramento. E hoje nós temos, né, ainda o convite para buscar o Senhor. Buscar o Senhor para viver. E hoje não é só essa vida material, não é só. Nós temos uma vida eterna. Foi comprada por Jesus lá na cruz. Ele deu esse direito a todo aquele que crê, todo aquele que busca ao Senhor hoje. Ele tem o direito de viver. É uma vida muito mais abundante, muito superior a essa vida que vivemos. É uma vida eterna com Cristo nos céus, onde Ele foi preparar as moradas celestiais, né? Aqui em Apocalipse, no capítulo 21, né, é bastante conhecido. Vai dizer assim: viu o novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ainda hoje, o convite de Deus está sendo colocado.
Ainda hoje Deus chama a todos. Vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje o convite continua sendo feito. A chamada é para os dias de hoje. Buscai e vivei. Essa vida eterna foi garantida por nós, por Cristo, lá na cruz, né? Agora há pouco ouvimos o hino aqui, né? Ele foi como ovelha muda, ele foi perante seus tosqueadores. Nós vivendo essa semana, passou a crucificação, a caminhada de Jesus pela via dolorosa até ali no Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não é só vida, é vida em abundância, uma vida eterna, com Jesus é para sempre. Então, nós temos que levar sempre em mente que há um chamado. Isso aqui é diário, durante todos os dias da nossa vida. Buscai e vivrei. Então, hoje o Senhor chama todos, povos, tribos, nações, línguas. É feito o mesmo chamado. Buscai e vivrei. Deus, na sua infinita graça, sua grande misericórdia, nos preparou tudo. E Jesus foi preparar um lugar. Depois da ressurreição, ele falou: a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Quando estiver tudo pronto, eu venho para buscar. Jesus está voltando, ele está vindo buscar a sua igreja. Hoje é dia de buscar o Senhor. Eu fico bastante feliz, né? Estou vendo bastante jovens aqui, bastante pessoas que têm buscado os caminhos do Senhor. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. O restante é tudo perda de tempo. Buscando ao Senhor, vocês estão ganhando tempo, não estão perdendo. Pode falar que a vida oferece muitas coisas, muitas coisas. Parecem bonitas, parecem agradáveis, parecem doces, mas o fim é a amargura, o final não é bonito. Né? E no caminhar dessa vida, nós vamos encontrar muitas coisas que são enganos, mas também nós vamos encontrar muitas pessoas direcionadas por Deus que vai te aconselhar, que vai te direcionar. São pessoas que eu falo assim, que Deus tem colocado nas igrejas, mas às vezes tem colocado no seu trabalho, tem colocado na sua escola, tem colocado em toda parte. Você vai encontrar pessoas para te direcionar, até mesmo no celular, no seu YouTube, no Facebook. De vez em quando você acha alguém falando, aconselhando e mostrando o caminho certo. Se corrige quanto é tempo, porque nós estamos muito próximos da vida de Cristo, muito próximo. O céu está se abrindo. Jesus veio buscar a sua igreja, e nós temos que ser encontrados vigilantes
em todo o tempo, buscando ao Senhor. Ele está perto, muito perto daqueles que o buscam. Buscar de todo o coração. Eu falo assim, oração de palavras vazias não atinge o coração de Deus. Os louvores, né, muitas vezes são cantados, mas existem aqueles que são entoados com adoração, com uma verdadeira adoração. Esse agrada o coração do Senhor, e para esse tem resposta. Buscando o Senhor verdadeiramente, todos os dias. Vamos nos tornar verdadeiros adoradores que buscam o Senhor, não por um emprego melhor, não por uma casa melhor, mas porque somos gratos por tudo que Ele fez na cruz. Tudo. Vamos adorar o Senhor porque Ele é o Deus, porque tudo pertence a Ele, e Ele pode repartir, Ele pode nos abençoar, como Ele abençoa toda a manhã. O coração agradecido. De manhã, quando você abre os olhos, você respira a permissão de Deus, é bênção de Deus sobre a tua vida. Eu tenho dito, quantos escureceu hoje, amanhã não estará conosco, não estará respirando mais. Dando recolhe pessoas. Você está vivo, está com fôlego, está pensando, está lúcido, está podendo refletir, está podendo tomar suas decisões. Tome a decisão de adorar o Senhor. Não se importa quanto você vai ganhar com isso, que é muito que Deus vai colocar para você. Todos os dias não vamos esquecer, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. As suas orações, com agradecimento. Essa tem que ser a atitude, né, que agrada o coração do Senhor. E as bênçãos virão sobre a tua vida. E Ele vai acrescentar muitas coisas. Às vezes nós temos preocupações, coisas assim que parece que é o fim da linha. Aqui não vai ter solução, não tem como sair. Nós vimos aqui esse trecho lá do rei Ezequias, né, com Senaqueribe, o rei da Síria, o rei poderoso, ia destruindo nações, cercou Jerusalém, já não tinha mais o que fazer, não tinha quem recorrer, não tinha exército para combater, não tinha o que fazer. E Ezequias, com tudo preocupado, recebe aquela carta de insulto. Quem é o seu Deus? Tal país, outro país, foi falando o nome dos deuses deles, destruir tudo, passei por cima de todos. Quem é o seu Deus para livrar da minha mão? E Ezequias foi lá, mandou primeiro para o profeta fazer uma oração por ele, e a carta ele levou lá no altar do Senhor. Aqui, olha o que esse homem está falando. Ele fala que destruiu, realmente ele destruiu esses reis. Ele arrasou com tudo. Matou, saqueou, fez tudo com esses países. Os deuses dele ele quebrou, reduziu a nada. Mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor é Deus. Nós confiamos em Ti. Não tem mais para onde ir. E eu não sei se ele dormiu ou não, se ele ficou preocupado, mas Deus entrou com a providência naquela noite.
185 mil soldados, o maior exército que tinha, arrasado, todos mortos. E ele voltou para a terra dele e saiu sem rumo, meio perdido, sem saber o que aconteceu, assustado com aquilo tudo, e entrou na casa do Deus dele, da Nínive. Quando ele estava lá se lamentando para o Deus deles, o próprio filho dele atravessaram ele com a espada. Ele morreu lá no templo do Deus dele, quando ele morre, né? E nós vemos então o nosso Deus, quando buscamos a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, Ele pode fazer o milagre que você precisa. Aquilo que você tem buscado, entregue ao Senhor. Qual fez Ezequias? Levou lá um grande problema que tinha, não tinha mais solução. Ele levou lá e entregou. Pode ter acontecido com os outros, mas eu sirvo ao Senhor, o Senhor é Deus. Aqueles outros que aconteceram essas coisas, eles não serviam ao Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. E Deus age no silêncio quando você vê que está resolvido o teu problema. Esse é o nosso Deus. E hoje, se nos esquecermos de tudo isso que Ele tem para resolver, nós ainda temos a salvação. Nós temos a recompensa de morarmos com Cristo, certo? Lá onde não tem lágrima nem dor, onde toda lágrima vai ser enxugada, onde reina a paz, alegria e só louvores. E bendito seja o nosso Deus para sempre. Salvador, Senhor, e Ele domina sobre tudo e todos. Nosso Deus é digno de honra, toda glória e louvor para sempre. Amém?